Já as experiências em diferentes bibliotecas, a gente vai encontrar experiências de bibliotecários trazendo para o espaço da biblioteca, artistas, contadores de histórias, desenvolvendo ações culturais, eventos culturais que transitam entre o mundo da informação, que a biblioteca tem, o conhecimento, a cultura, a arte. E o que a gente vem constatando ao longo dos anos é uma valorização dessas atividades, chamadas ações culturais ou mediação cultural. Muitas a gente já encontra com a palavra mediação da informação. Então, o que é? Então, é a valorização da informação dentro do contexto social e cultural das pessoas. E quando a gente fala em cultura, a gente não fala uma cultura única. A gente olha para essa diversidade cultural, então se abre um amplo leque de conhecimentos que propiciam também a biblioteca abrir espaço para também desenvolver muitas atividades culturais. Então, a biblioteca ganha mais uma importância nessa sociedade contemporânea, quando ela percebe essa importância da diversidade cultural e ela ganha um novo valor, que é um novo valor dentro desse mundo novo que nós vivemos hoje. Olá, meu nome é Narayan, eu sou músico, artista circense, trabalho com arte de rua, intervenção, além de ser educomunicador, então trabalho também na interface de educação e comunicação. E o meu contato com as bibliotecas em São Paulo foi bem próximo quando tive a oportunidade de fazer uma apresentação em uma das bibliotecas da cidade de São Paulo e, na verdade, uma ação cultural promovida pela Biblioteca São Paulo, né? Onde eles promoveram ações nos acessos e no transporte das pessoas para que conhecessem um pouco mais das bibliotecas e se interessassem a frequentar o espaço da biblioteca, que ele não é um espaço, às vezes, da passagem das pessoas, mas esse projeto, ele passava um pouco isso, ele gostaria de colocar as ações da biblioteca de frente para as pessoas, para elas pensarem, será que a biblioteca é um espaço de convívio, de interação? Como a biblioteca intervém no meu cotidiano? E aí, nesse dia também teve uma troca muito bacana com outros artistas que participavam desse projeto, dentre eles contadores de histórias, palhaços, que interpretavam essa interação do livro, da biblioteca, com o cotidiano das pessoas, tentando atrair a atenção delas para o universo da leitura e, ao mesmo tempo, interagindo todas essas linguagens. Eu vejo de uma opção muito interessante também colocar a música dentro do universo literal, porque eles se conversam. Uma biblioteca muitas vezes também contém um repertório musical que pode ser oferecido, arquivos que vão falar sobre a música e também traz as pessoas, a música aproxima, né, da escuta e aproxima essas pessoas desse ambiente, né? Então aqui mesmo a gente está no espaço de uma biblioteca e a gente ouve sons ao redor, né? E acho isso muito interessante de poder participar de uma ação que vai ter outros resultados, que talvez o resultado seja vivenciado pelo bibliotecário no dia a dia, quando ele vai receber esse público interessado em arte, interessado em buscar um conteúdo artístico e metafórico que habita a biblioteca. Sou o Guilherme, da Trupe Baião de 2, e essa é a Raquel.
somos artistas circenses, temos um trabalho com a nossa trupe que junta a linguagem do circo com a cultura popular, trabalhando no âmbito bem geral da cultura popular, falando sobre literatura, música, dança, todas essas possibilidades somadas ao circo. Com a união dessas linguagens, a gente fez um espetáculo que inicialmente tinha 20 minutos e se chamava Baião de Dois. A gente pensou, bom, espetáculo de cultura popular, onde a gente pretende estrear esse espetáculo? Sendo Santo Amaro um bairro que recebeu grande parte dos migrantes nordestinos, a gente já pensou que tinha que ser em Santo Amaro. E depois a gente descobriu que tinha uma biblioteca lá que era uma biblioteca de cultura popular, que é a Biblioteca Belmonte. Eu entrei em contato com a rede de bibliotecas, que me passou para a Biblioteca Belmonte, e eles foram super receptivos em a gente estrear um espetáculo que tratasse desse assunto lá. E a estreia foi ótima, tinha muita gente do bairro, as pessoas do bairro se identificaram muito com os elementos trazidos, tinha o que a gente já esperava, tinham bastante nordestinos, e a receptividade foi bem grande da plateia e da administração da biblioteca. No ano seguinte, a gente mandou uma proposta desse espetáculo maior, a gente ia crescer o espetáculo e para um edital do Ministério da Cultura, e nós fomos contemplados. E na nossa proposta era levar esse espetáculo para bibliotecas no centro da cidade. A gente pensou no centro da cidade porque o intuito desse edital era trazer projetos de cultura para São Paulo durante a realização da Copa do Mundo. Então isso foi um facilitador e um complicador. Foi um facilitador porque tinha muita gente diferente transitando pela cidade, e um complicador em questão das datas, que muitas vezes coincidiam com os jogos e com os anseios das pessoas naquele momento, né? E a gente escolheu duas bibliotecas aqui no centro da cidade para apresentar, que era Monteiro Lobato, que é uma biblioteca infantil, e a Mário de Andrade, que já é um outro contexto, uma biblioteca grandona, que já está mais acostumada em ter muitos espetáculos diferentes, ela tem bastante coisa que acontece no terraço e uma programação grande até no próprio teatro. O nosso espetáculo precisava de uma altura e de uma metragem maior para acontecer, e a gente acabou fazendo na área de convivência. Pensar na importância disso, até das nossas justificativas em escolher esse ambiente para a apresentação foi fomentar a atração de um novo público para a biblioteca, que pode conhecer aquele espaço que normalmente não conhece. Pensando no público, né, o que teve de positivo, como já foi emendado desse jeito, do que a Raquel estava falando, teve na Biblioteca Monteiro Lobato, teve uma coisa muito interessante. A gente não apresentou dentro da biblioteca, porque o espaço físico deles não comportava o nosso espetáculo, por questão do pé direito, espaço físico mesmo, em metragem. Então a gente apresentou fora, a gente apresentou no parque, que tem na frente, na praça, que tem na frente dele. Biblioteca é na praça, não é na frente. Isso. A biblioteca é dentro da praça. É dentro da praça, então a gente apresentou na parte da praça. E foi muito gostoso, porque tiveram crianças que acompanharam a gente todos os dias nas apresentações. O público foi aumentando. Teve uma apresentação muito bacana, que teve um senhor, que ele era mexicano, equatoriano, não era? Equatoriano. E ele falou que o nosso espetáculo era um espetáculo que caberia em qualquer lugar da América Latina, porque somos todos retirantes, todos viemos de outro lugar, assim, foi muito tocante, foi muito gostoso. Teve aquela moça que sabe contar melhor que eu a história, que ela foi uma moça que era moradora de rua e foi assistir nosso espetáculo todos os dias, os 3 dias que a gente apresentou lá, e ela falou pra gente que o irmão dela veio falar pra gente que nos 3 dias que ela assistiu a nossa apresentação foram os 3 dias que ela tinha ficado sem usar crack. A Monteiro Lobato, diferentemente da Mário de Andrade, tem um relacionamento muito maior com a comunidade. A gente sentia isso, que ela já tinha uma integração muito maior, acho que até pelos projetos que são realizados lá. Lá tem o vocacional, o projeto PIA. Então você via que as pessoas que frequentavam a biblioteca durante a semana, que são da comunidade do entorno, estavam lá na praça ou realizando as atividades propostas pela biblioteca no final de semana. Então essa integração de pensar a biblioteca como um espaço além do empréstimo de livros
já acontecia na Monteiro Lobato. Na Mário de Andrade a gente via mais como um local de estudo, empréstimo de livros e de pessoas que iam ver essas leituras casuais, né? E as pessoas que vão para os espetáculos de teatro e do choro no terraço, né? Muito legal. A nossa conexão com as bibliotecas foi muito gostosa, assim, foi muito legal. Principalmente falando da Biblioteca Monteiro Lobato, a gente foi bem recebido, foi muito gostoso, foi a que eu tive mais contato, né, direto com eles. Eles ajudaram a gente com diversos outros locais e foi muito interessante ver a reação deles diante da nossa apresentação, que carrega tanta carga de linguagem brasileira, né? Foi muito bacana. Fomos muito bem recebidos em ambas as bibliotecas, né? Foram bem carinhosos com a gente de todas as formas, super acolhedores, muito legais, muito respeitadores do que a gente estava propondo e muito abertos para nos ouvir. Quando a biblioteca escolar ela decide ter uma proposta mais cultural, realizar algumas intervenções junto dos alunos, ela precisa tomar alguns cuidados. Um deles é assim, a biblioteca escolar ela não trabalha sozinha, ela trabalha integrada com o pedagógico. Obviamente que a biblioteca ela pode ter as suas propostas, né? Então ela pode organizar os seus saraus, as suas mostras de cinema, as suas mostras de filme, as suas discussões, mas quanto mais integrado for essa atividade com as propostas pedagógicas, mais ela tem sentido para a escola. Porque a escola ela precisa sentir que a biblioteca ela faz parte, ela não é um apêndice da proposta pedagógica, ela faz parte de todo o contexto, né? Ela junta forças com o pedagógico e ela tem uma função formativa. Eu acho que também a biblioteca pode não só ficar numa posição passiva em relação às propostas que vêm do pedagógico, como acho que os bibliotecários têm uma obrigação de participar do cenário cultural da cidade, para ver o que está acontecendo, ver iniciativas interessantes, para trazer um pouco também desse diálogo para o colégio. O colégio tem muitas ações culturais. Tem grupos de teatro, espetáculos de dança, mas não necessariamente estão vinculados com a proposta pedagógica do colégio, né? A gente gosta muito de contação de história na escola, né? Eu acho que ela ajuda muito no trabalho da divulgação da literatura. Então, tanto que sempre que vocês entrarem em contato com o colégio, vão ter um repertório grande de experiências com contadores de histórias e com autores. Então os autores são bastante presentes nas escolas. O teatro em si, eu não vejo um trabalho mesmo em biblioteca intenso, o que eu acho uma pena. Eu acho que o teatro ele é bastante importante. Eu tenho uma percepção de arte que eu acho que todo o processo pedagógico ele tinha que ser mediado pela arte. Eu acho que ela torna as coisas mais desafiadoras. Você consegue desconstruir. Eu sou bastante defensor da arte permeando, né? E quando a gente vê as escolas, que são escolas que falam, eu tenho uma proposta pedagógica muito diferenciada, quando você analisa, o viés dela é o viés artístico. Vai pelas artes plásticas, pela música. Então, eu acho que é um caminho muito interessante. Então, quando a gente pensa assim, a gente fala muito em tecnologia, mas a tecnologia ela tem um lado que ela é um pouco frio. Essas intervenções culturais, parece que elas trazem um pouco, ou tentam resgatar um pouco do humano, né? Eu acho que a importância do trabalho cultural na biblioteca é justamente isso, é a gente trabalhar essas questões de humanidade que às vezes a gente acha que elas estão perdidas, né? Em relação com o outro, perceber outras formas de ver o mundo, né? Então eu acho que essa é a grande importância, mas eu ainda acho que essas questões culturais dentro do currículo, elas precisam ser melhor posicionadas, melhor valoradas, né?
Então, ela não deve ficar muito circunscrita à aula de arte, porque é muito pouco. O processo pedagógico é muito grande e a contribuição da arte é muito grande para você deixar ela circunscrita numa aula só. Não, aquilo ali é só, isso aí você vai ter na aula de arte.